Boa noite, pessoal. Muito bem-vindos. Agradeço a presença de todos e eu espero que esses nossos minutos aí sejam, assim, de uma conversa bastante útil. Mas antes de mais nada, então, eu vou me apresentar. Meu nome é Maria Helena Mani Dias Sardilli, eu sou cardiologista clínica, tenho experiência de consultório de 40 anos, então eu acho que a gente tem condição para tirar muito dúvidas de vocês. E antes de fazer então a introdução do nosso assunto hoje, eu vou pedir para o nosso convidado se apresentar também. Vamos lá, doutor Augusto? Olá, boa noite. Puxa, estou muito feliz de estar aqui participando dessa campanha super importante, campanha de informação, né? E eu acredito que a gente tenha muito para dar dicas aí para a gente ter a responsabilidade do autocuidado. Eu acho que informação é saúde, né? E uma vez que a gente sabe o que é certo, o que é errado, então a gente vai estar aqui esse tempinho aí para a gente tentar tirar as dúvidas e tentar. Vai ser uma conversa bem descontraída. Vai ser muito legal. Eu sou também, o meu nome é Augusto Sardilli, sou médico, cardiologista também aqui do Incor Rio Preto. E vamos embora. É isso aí, Augusto. Bom, então, vamos lá. Por que Setembro Coração? 29 de setembro se comemora o Dia Mundial do Coração. Então, os cardiologistas, de um modo geral, procuram durante todo o mês de setembro fazer eventos justamente para esclarecer sobre as doenças cardiovasculares. Quando eu falo sobre doenças cardiovasculares, eu estou me referindo às doenças do coração e das artérias do corpo todo, tá? E o comprometimento do coração e dessas artérias é que vão causar as doenças cardiovasculares. Infelizmente, essas doenças são as que mais matam, não só no Brasil, no mundo inteiro. E por incrível que pareça, mesmo sendo doenças preveníveis, elas são as doenças que mais matam. Elas matam mais que os cânceres, por exemplo. Para ser assim, dar um exemplo prático, nós mulheres temos muito medo do câncer de mama, mas as mulheres morrem mais de doenças cardiovasculares do que de câncer de mama. E então, o nosso objetivo é trazer aqui informações de uma maneira bem prática mesmo, tá? No informal, de como que a gente pode prevenir essas doenças, tá? Então, Augusto, você gostaria de falar, então, quais os fatores que podem causar as doenças cardiovasculares? Sim, então vamos lá. É exatamente isso. É a doença que mais mata no mundo e o pior, na minha opinião, né? São doenças. A doença cardiovascular muitas vezes não tem sintoma. O primeiro sintoma que você pode ser manifesto da doença cardiovascular é o infarto do coração e isso pode ser até uma morte súbita. Então, se a gente não buscar, se a gente não fizer os exames de rotina para a gente tentar identificar um colesterol, uma pressão alta, até mesmo diabetes, então, é importante que todos entendam que essas doenças elas são silenciosas. Então, eventualmente você pode ter pressão alta, você pode ter colesterol, diabetes, que são doenças com alto risco cardiovascular e não sentem nada, né? Então, quais são os principais fatores de risco das doenças cardiovasculares? Pressão alta, diabetes, colesterol, tabagismo, sedentarismo, obesidade, histórico familiar, o sexo, a idade, né? Então, veja, de todos esses que eu falei, alguns não tem como modificar. O seu sexo, a sua idade, a sua raça, isso não tem como modificar. Mas todos os outros têm, né? Então, se você é hipertenso, a gente tem como tratar. Se você tem colesterol, a gente tem como tratar, e etc. Então, mas não tem como a gente tratar se você ainda não fez o diagnóstico. E é por isso que nós, cardiologistas, a gente bate muito na tecla da prevenção. Né? Aquela famosa consulta de rotina, consulta de check-up. Ah, mas eu não sinto nada, eu tenho que ir no cardiologista? Puxa, a gente acabou de falar, você não sente nada. Que bom, mas você pode ter tudo isso que a gente conversou. Não é isso, mãe? É isso aí. Tem uma outra coisa que eu acho que é importante, que não tem como mudar também, são os fatores hereditários. Tem famílias que são mais predisponentes às doenças do coração.
Mas, mesmo nessas pessoas que têm a hereditariedade favorável ao aparecimento das doenças de coração, se ela fizer uma prevenção a vida toda, ela pode não desenvolver a doença, ou se ela, mesmo assim, vier a aparecer, ela vai ter muito menos gravidade, muito mais repercussão no coração, e muitas vezes uma hereditariedade, uma pessoa que tenha a hereditariedade para doença cardiovascular, o primeiro sintoma pode ser a morte súbita. Então, você não pode ficar esperando ter sintomas, você tem que prevenir. E você prevenindo, você vai evitar essa doença ou torná-la mais leve e passível de tratamento, tá? Bom, eu acho assim, eu gostaria de começar com as duas coisas que eu acho assim, que são fundamentais no tratamento das doenças cardiovasculares. O primeiro é uma dieta saudável, tá? Bom, todo mundo adora o churrasco do fim de semana, o vinhozinho com queijo, a cervejinha, o encontro com amigos e tudo. Ótimo, isso faz parte do nosso lazer, dos momentos felizes da nossa vida. Mas no dia a dia, a gente tem que procurar ter uma dieta mais saudável. Uma dieta com menos sal, com menos frituras, tendo um equilíbrio entre carboidrato, verduras, legumes, proteínas, tá? E o segundo fator fundamental é atividade física. Essa é uma parte bastante difícil, porque mudar estilo de vida é difícil. É muito mais gostoso a gente chegar do trabalho cansado, pôr o pé no banquinho, ligar o Netflix e assistir um belo filme ou uma bela série, sem dúvida nenhuma. Mas nós temos que nos programar, nós temos que ter assim, uma rotina que nos faça chegar em casa, colocar um short, colocar um tênis e sair para caminhar, tentar achar uma atividade que seja mais agradável para você, tá? Se você odeia fazer musculação, tá bom, mas então faça um alongamento, faça uma caminhada. Lógico que a musculação é importante também, mas estou dando como um exemplo. Sempre tentar fazer além desses dois pilares que você comentou, queria acrescentar também o que eu falo que é o tripé da saúde, além da atividade física regular, de uma alimentação saudável, que vai acabar sendo a consequência, o terceiro, né, do tripé, que é o peso ideal. Né? Exatamente. Bom, a nossa ideia aqui é ser bem rápido mesmo, é só falar o principal que a gente entende como fator de risco e as formas de prevenção. Então, já que eu falei aqui da obesidade, do sobrepeso, vamos começar por ele, pode ser? Vamos falar? Legal, pode falar. A obesidade, infelizmente, as pessoas que têm o peso ideal, elas já são minoria, né? Aqui no Brasil e no mundo. A gente tem em torno de 50% da população com sobrepeso, 20%, então um pouquinho mais por cento da população obesa e o restante no peso ideal. Então, a obesidade não é simplesmente um indivíduo que está com a sua gordura aumentada, o seu depósito de gordura aumentado no organismo. Não, é uma doença muito além disso. A obesidade, em primeiro lugar, tem que ser considerada uma doença. Não é simplesmente aquela pessoa que está acima do peso. Por quê? Ela aumenta o risco cardiovascular. Aumenta o seu risco de infarto, de hipertensão, de diabetes, de colesterol, de gordurinha no fígado que eventualmente pode causar cirrose, né? Apneia do sono, enfim, osteoartrose, tem N consequências da obesidade. Então, para isso, se eu acabei de falar que é uma doença crônica, além do estilo de vida saudável, que isso não tem como tirar, que é a atividade física regular, que é uma alimentação saudável, muitas vezes você tem que lançar mão de alguns medicamentos para poder auxiliar essa população, né? Então, de obesidade, rapidamente, era mais isso que eu queria falar. O que mais você quer acrescentar? Não, é isso mesmo, né? A obesidade é crônica, tá? Então a gente tem que estar sempre de olho na balança. Se um dia comeu mais, no outro dia eu falo isso para os meus pacientes aqui no INCOR. Comeu mais hoje, no outro dia, boca fechada, não tem jeito, o organismo não aguenta desaforo, tá? E vamos levando assim. E atividade física, aumentar a queima,
né? Aumentar o seu metabolismo, o exercício físico justamente é importante para isso, porque aumenta a sua massa magra. Você, quanto mais massa magra você tiver, ou seja, mais músculo, mais você tem calorias para queimar, né? Porque a massa magra aumenta o seu metabolismo basal, que o metabolismo basal é quanto de caloria que você pode ingerir, que você pode ingerir e não engordar. Se você ingerir um pouco a mais daquilo, você vai engordar, tá? E o sedentarismo, a obesidade, vai levar aos fatores de risco mais importantes para o desenvolvimento das doenças cardiovasculares, que são diabetes, hipertensão e dislipidemia. Dislipidemia é colesterol e triglicérides altos. E aí, temos algumas perguntas aí para responder, para a gente não ficar só falando aqui. A gente tem. Ó, tem uma pessoa que nos assiste que perguntou quais são as causas do infarto. Não tem uma, né? Na verdade, são várias. É um conjunto de fatores. Não existe uma causa específica. É essa somatória de colesterol, de sobrepeso, de tabagismo, de sedentarismo, de hipertensão, enfim. São N situações que acabam combinando com um evento que pode ser fatal, né? Um dado importante que eu achei interessante a gente falar. Lembrar que aqueles infartos que a gente está atendendo lá no pronto-socorro, no hospital, aquilo corresponde a mais ou menos 50% dos infartos. Sabe por quê? Porque os outros 50%, infelizmente, não chegaram ao hospital. É uma doença de alta letalidade. Então, vamos prevenir. Eu acho que a gente tem que mudar um pouquinho o foco, vira a chave, né? Ao invés da gente ficar pensando em doença, vamos pensar em saúde. Saúde, então, isso mesmo, Augusto, bem lembrado. Só esclarecendo o que o Augusto falou, 50% dos infartos são tratados, os outros 50% é morte súbita, tá? Uma outra pergunta, obesos com exames normais, quais os cuidados que devemos tomar? Olha, que bom que o obeso está com colesterol normal, que ele não tem pressão alta, ok, mas veja, é naquele momento, né? É muito melhor o indivíduo ser um obeso ativo. O obeso ativo, sem dúvida, os estudos mostram isso, que ele tem um risco cardiovascular muito diminuído em relação àquele obeso sedentário. Então, veja, quando a gente fala que a gente vai tratar a obesidade, não é que a gente quer que o paciente tenha o seu peso ideal, nossa, ele pesa 130, eu quero que ele pese 70. Não, isso está totalmente... Isso não é. De repente, a gente está falando dessa forma, pode parecer isso, mas não é. Se a gente conseguir diminuir 10, 15% do percentual do peso desse paciente, ele já tem uma diminuição do risco cardiovascular gigante. Então, não é que o indivíduo que está pesando 130, ele tem que pesar 70, não é isso. Nós estamos falando do ponto de vista de saúde. Quando a gente consegue uma perda em torno aí de 10, 15, até 20% do peso corporal, isso diminui significativamente o risco cardiovascular desse indivíduo. Né? Bom, acho que para a gente não... Tem aí mais perguntas? Ou vamos falar um pouquinho de hipertensão? Eu acho que o tema obesidade é muito legal, né? E tendo em vista que é uma pandemia. Obesidade é uma pandemia, né? Então, exatamente. Muitas dúvidas. Mas vamos falar rapidamente sobre hipertensão. Bom, a hipertensão é também uma doença extremamente prevalente, tá? Só para vocês terem uma noção, 700 milhões de pessoas são hipertensos. E dessas 700 milhões, de 35% a 40% não estão bem controladas. Então, o que é hipertensão? Hipertensão é um peso a mais que seu coração tem que carregar. O coração e as artérias que recebem o sangue com a pressão mais elevada. E isso vai causando uma sobrecarga, tanto para o coração como para as artérias, sendo que as principais doenças que essa hipertensão... quando eu falo hipertensão, é uma pressão que esteja de 14/9 para cima. Então, a pessoa está bem controlada se a pressão estiver abaixo de 14/9, tá? E ela descontrolada, ela vai ser a principal causa do AVC, também conhecido como derrame, tá? Que é uma doença extremamente, que limita demais a pessoa, que diminui muito a qualidade de vida, tá? O infarto e a insuficiência renal. Então, a pressão alta precisa ser tratada de uma maneira crônica, para o resto da vida,
Na maioria dos casos, além da dieta e de uma dieta saudável de exercício regular, ela vai precisar do controle com medicamentos, tá? E muitos pacientes aqui vêm aqui no Empório e falam, doutora, o tratamento é para o resto da vida? Olha, é assim, se a pessoa estiver com sobrepeso, estiver sedentária, estiver fumando muito e ela fizer um controle desses fatores, se a hipertensão não for muito severa, ela pode sim se livrar do remédio. Ela pode inicialmente ter que controlar com o remédio enquanto ela está melhorando a atividade física, enquanto ela está perdendo peso, enquanto ela está tentando parar de fumar, mas, e aí ela pode até se livrar, sim, de tomar o remédio, tá? Algumas hipertensões, não. Além dessas medidas não medicamentosas, ela vai precisar de tomar remédios para o resto da vida. E que bom que é uma doença que tem remédio, tá? Eu sempre falo, tem alguns pacientes que falam, ai, doutora, não, estou tomando muito remédio, não, estou cansado, quero parar meus remédios. Eu sempre falo, graças a Deus que a sua doença tem remédio, tá? Então, a gente tem que estar sempre fazendo exames. Nós temos todos os exames aqui no INCOR que são, que ajudam a gente, clinicamente a gente faz o diagnóstico e com os exames complementares a gente vê o que aquela doença está causando de repercussão no seu organismo. Então, é muito importante. Você queria falar mais alguma coisa de pressão? Tem perguntas sobre pressão? Vamos lá, eu só queria falar uma coisinha, que, bom, hipertensão também, né? Tem o tratamento farmacológico e o não farmacológico. O farmacológico, o remédio, que felizmente são ótimos, realmente a gente consegue controlar a pressão do paciente, seja com 1, com 2, com 3, enfim, a gente consegue controlar. A gente vai controlar a pressão, a gente vai, não há dúvida, contanto que o paciente esteja tomando a medicação. Aí a gente entra rapidamente também num outro ponto difícil. É importante que a gente tente o uso dos remédios que sejam de fácil posologia. 1 por dia, puxa, seria o ideal. Porque às vezes o paciente tem que tomar 2, 3, complica um pouquinho. Então, a aderência ao tratamento é uma complicação. Bom, mas eu estou falando do tratamento farmacológico. Do não farmacológico, o que nos auxilia no controle da pressão arterial? Bom, cessar o tabagismo, sem sombra de dúvida, isso é importante. Atividade física regular, pelo menos 150 minutos por semana, o ideal 300, mas pelo menos 150 minutos por semana. Qual atividade física? Academia? Não necessariamente. Atividade física, exercício físico que você gostar. Muitas vezes a gente lembra da academia e em algumas pessoas tem aquele pavor da academia, né? Bom, mas você pode fazer... Augusto, eu até vi aqui que tem uma pergunta. A caminhada é um exercício bom? É excelente. Né? É um excelente exercício. Toda atividade física auxilia demais. O que é melhor para o coração, malhação ou aeróbico? Uma pergunta. Qual melhor para o coração? Hipertrofia, malhação, ou peso, né? Ou atividade física aeróbica? Na verdade, atividade física combinada. Tanto a atividade física aeróbica quanto a anaeróbica, hipertrófica, traz um benefício ainda maior para o coração. A gente tem eu atendo no consultório, acho que você também, né? Muitas vezes o paciente fala, nossa, eu medi minha pressão ontem, estava 15 por 10, então eu sou hipertenso. E não é assim. Na verdade, a gente considera o indivíduo hipertenso, como você bem falou, acima de 140 por 90, mas é na média de várias aferições. Então, aproveitando, hoje em dia todo mundo tem o seu celularzinho na mão, baixem o aplicativo que a Sociedade Brasileira de Cardiologia desenvolveu, que chama AMPA, A-M de Maria, P-A, AMPA. Automonitoração da pressão arterial. É muito bacana, porque lá nesse aplicativo, é um aplicativo grátis, você vai aferir a sua pressão no seu aparelhinho e colocar 7 medidas aleatórias dentro de um intervalo de 72 horas. E o aplicativo ele vai fazer a mediana. E você pode chegar para o seu médico e mostrar essa mediana para o seu médico, o que nos facilita bastante para a gente fazer um diagnóstico assertivo de hipertensão arterial. Mais uma vez falando do tratamento não farmacológico, então, dentre atividade física regular, diminuir o sal da comida, comer mais fruta, verdura e legumes, perder peso. Perder peso é o que mais impacta na diminuição da pressão arterial. Então, eu falo que a gente cansa de falar isso, né? O dia inteiro, falo, tem que fazer atividade física, tem que perder peso, melhorar a alimentação. Então, acho que era isso que a gente tinha que falar sobre hipertensão. Vamos falar um pouquinho de tabagismo. Eu acho importante a gente tocar nesse assunto.
O hábito de fumar é um hábito que você fica, digamos assim, viciado naquilo. A nicotina, ela é recebida num centro do cérebro e isso te causa uma sensação de bem-estar. Então, cada vez que você, quanto mais você fuma, mais o seu cérebro capta, fica viciado, digamos assim, na nicotina, e cada vez você tem que diminuir mais o intervalo entre um cigarro e outro. Por quê? Quando a nicotina começa a baixar o nível nas correntes sanguíneas, você lembra do cigarro, você tem vontade de fumar. Por quê? Porque aquilo te causa um bem-estar. Então, assim, infelizmente, o cigarro não é só ruim para o coração, tá? Mas também, lógico, ele é causa de uma série de tipos de câncer, né? Pulmão, boca, bexiga, estômago, uma série de doenças graves também. E no coração, especificamente, o que o cigarro faz? O coração, ou as artérias, de um modo geral, elas têm uma mobilidade, tá? Então, elas contraem ou dilatam de acordo com a necessidade de sangue naquele momento, naquele território. O tabagismo, essa mobilidade da artéria é causada por uma substância, uma parede que tem dentro das artérias se chama endotélio. As artérias, o endotélio libera essa substância, que é o óxido nítrico. E o cigarro, ele faz com que esse óxido nítrico não seja liberado. Então, as artérias perdem essa mobilidade que ela tem, tá? Então, por exemplo, se você está fazendo um exercício bem intenso, tá? Mesmo, por exemplo, subir uma escada muito rápido, ter uma relação sexual e você fuma muito, muitas vezes você impede que as suas artérias coronárias se dilatem naquele momento para fornecer mais músculo para o seu coração que está sendo solicitado naquele exercício, e você aumenta o risco de você ter um infarto. A mesma coisa nas artérias do cérebro, tá? Então, tabagismo é extremamente, também piora a pressão arterial, justamente por esse mecanismo de não deixar a artéria dilatar, tá? Então, é um hábito extremamente deletério para o coração, sem contar o risco de câncer. E agora é o seguinte, é fácil parar de fumar? Não, não é fácil, tá? Porque é um hábito que você criou que te traz prazer. Então, o que eu falo, às vezes a pessoa fica muito envergonhada, parei de fumar, mas voltei depois de 3 meses, ou não consegui parar de fumar. Então, é assim, não é para ter vergonha, é para procurar ajuda médica. Porque hoje existem vários tipos de tratamento que te ajudam a diminuir essa vontade de fumar. E, lógico, que a coisa principal é você ter uma meta, é você querer parar de fumar, senão você não consegue, tá? Mas procurem auxílio médico, porque existem várias técnicas que ajudam muito, existem muitas medicações que justamente competem naquele local do cérebro que fica viciado com a nicotina, esses medicamentos ajudam. É isso que eu queria acrescentar. Nós temos aqui no INCOR, o nosso pneumologista, o Dr. Renato Macchioni, que é um espetacular profissional, e ele tem todas essas ferramentas, né? Como você havia falado, a gente tem hoje em dia boas ferramentas para auxiliar na cessação do tabagismo. Parar de fumar é super difícil, ninguém duvida. Mas uma vez que você está sendo acompanhado por um profissional que vai saber qual que vai ser a melhor ferramenta, puxa, hoje tem remédio, tem goma de mascar, tem adesivos, né? Isso é certeza de sucesso? Não, mas a gente aumenta bastante essa chance. Parar de fumar tem benefício sempre. Não interessa, mas eu já fumei 50 anos. Ok, pare hoje, que você certamente vai ter benefício, né? Então, eu acho que isso, além de
simplesmente falar que você tem que parar de fumar, né? Falar, olha, você tem que parar de fumar. Puxa, isso é fácil para quem não fuma, mas para quem fuma, se fosse fácil, a pessoa não fumava. Então, procure o auxílio de um profissional, né? Aqui no INCOR nós temos o Dr. Renato Macchione, que realmente é uma pessoa, um profissional maravilhoso, que certamente pode ajudá-los. Vamos falar um pouquinho de colesterol alto, Augusto? Tá? Você quer falar um pouquinho? Colesterol é um tema legal. Vamos falar de colesterol. Vamos lá. Quer começar? Tem algumas perguntas aí, Michel? Tem alguma coisa que a gente... O pessoal está perguntando sobre qual é a rotina ideal para começar a caminhada. Quantos minutos ou quantas vezes na semana? Para quem está querendo começar. Tem muita gente aqui de começar no chat. Isso é bem bacana. Legal, Augusto. Fala de exercício e depois eu vou falar do colesterol. Então, eu estava falando o seguinte, que a atividade física, você vai começar se você está... bom, em primeiro lugar, se você tem algum sintoma cardiovascular, ou seja, puxa, eu estou tendo dor no peito quando eu faço uma atividade física, eu estou tendo uma falta de ar assim, acima do que seria o esperado. Bom, esse paciente, lógico, você não vai começar a fazer uma atividade física sem passar pelo seu cardiologista, tá? Mas isso não é a realidade. Na maioria das vezes, o paciente está saudável, está sedentário. Então, vamos lá. Você vai começar a fazer uma atividade física leve, né? Uma forma muito simples da gente saber o que é uma atividade física leve, moderada ou intensa atividade física leve é aquela atividade que você está fazendo e que você está conseguindo manter uma conversação. Isso é uma atividade física leve. Uma atividade física moderada é aquela atividade que você está fazendo lá a sua atividade, você consegue manter ainda algumas falas, mas não é uma conversação. E uma atividade física intensa onde você não consegue conversar, você malemar consegue emitir alguma palavra, né? Então isso é uma forma simples, mas que de certa forma consegue corresponder aí com atividade física leve, moderada e intensa. E vai fazendo uma melhora gradativa. Se hoje você andou 15 minutos, semana que vem você anda 20, na outra semana anda 30. De acordo com o condicionamento físico, a gente adquire, né? Não existe remédio para o condicionamento físico. O condicionamento físico é suar e fazer atividade e a gente vai adquirindo o condicionamento físico. E que seja regular, né? E no mínimo 3 vezes por semana, tá? Porque menos que 3 vezes por semana você não consegue condicionar, né? Então, antigamente, eu fui do tempo que nós, cardiologistas, dávamos muito valor só ao exercício aeróbico, tá? Que é o exercício que realmente condiciona. Nos últimos anos, mudou esse conceito. Como o Augusto já falou anteriormente, é uma associação do aeróbico com a musculação, porque o aeróbico vai condicionar o coração, vai melhorar, vai ajudar suas artérias periféricas a dilatarem mais, e a musculação vai ajudar você tendo mais massa magra. Primeiro, você fica uma pessoa mais rígida, melhora os seus ossos, melhora a sua postura, melhora as suas dores, e você vai aumentar o metabolismo basal e vai poder, quanto mais massa magra você tiver, mais calorias você pode ingerir sem engordar, né? Ou seja, aumenta o metabolismo basal. Lembrar que, de qualquer forma, é sempre importante passar em uma avaliação com o seu cardiologista para depois manter a sua atividade física regular, porque numa consulta simples, onde você vai ver o histórico do paciente, olha, não tem histórico de infarto na família, não tem nenhum sintoma, ou seja, aquele indivíduo que não tem risco, o exame físico é normal, poxa, esse é um paciente de baixo risco. Mas também é uma boa oportunidade para a gente, eventualmente, encontrar alguma coisa que precisa ser tratada, né? Então, sem dúvida, vale a pena passar sempre no seu cardiologista para fazer essa avaliação pré-participação de atividade física. Isso aí. E vamos falar, então, um pouquinho de colesterol, porque o tempo está passando rápido, né? Então, olha, colesterol e triglicéridos são gorduras que nós temos normalmente na corrente sanguínea. Essas gorduras são importantes para o organismo, elas participam da formação de hormônio, da fabricação de hormônios, energia celular, uma série de coisas. O problema é quando essas gorduras ficam em excesso, porque esse excesso vai se depositar na parede das artérias e vai começar a formar as placas de gordura. Então, por exemplo, se fizer placas de gordura nas coronárias, as artérias que irrigam o coração, pode levar a um infarto. Se fizer nas artérias do cérebro, vai levar a um AVC.
numa artéria periférica, por exemplo, na perna, pode dar uma trombose. Então, sempre é um processo bastante perigoso, tá? O colesterol é a gordura que vem mais do que a gente entende como gordura mesmo. Então, são as frituras de imersão, por exemplo, a batata frita, o bife à milanesa, um pastel, tudo que é muito gostoso. Então, você vai pensar assim, pô, nunca vou comer uma coisa frita? Não, você pode comer uma fritura uma vez por semana, 2 refeições, vai depender do que o seu médico te orientar de acordo com os seus níveis de colesterol, tá? Mas, de um modo geral, você vai preferir fazer os alimentos mais assados, grelhados, ensopados, tá? E agora, uma coisa muito importante é que é o seguinte, somente 30% do seu nível do colesterol depende da alimentação. O restante é o que a gente chama colesterol endógeno. É aquele que o seu próprio organismo fabrica e muitas vezes não consegue queimar. E é por isso que, na grande maioria das vezes, o colesterol precisa ser tratado com remédio. Que os remédios de escolha para o tratamento do colesterol são as estatinas, tá? Quantas pessoas magérrimas chegam ao nosso consultório? Eu tenho pacientes vegetarianos e que têm colesterol altíssimo. Quer dizer, a alimentação não tem nada a ver com a história. O colesterol é endógeno, é o organismo dele que tem uma deficiência de algumas enzimas que não conseguem abaixar esse colesterol. Então, nós temos que controlar a alimentação, mas na grande maioria das vezes tem que tomar remédio, tá? E os pacientes... Oi, desculpe. Eu queria falar que eu acho que o colesterol é um exemplo maravilhoso de doença com risco elevadíssimo para eventos cardiovasculares que não dá sintoma nenhum. Então, assim, aquilo que a gente fala, poxa, não dá sintomas. Se você não fizer o exame de sangue, que é um exame simplérrimo, né? Inclusive, que também nós temos disponível aqui na própria clínica, onde o paciente vem, já pode ser o exame de sangue, faz os outros exames de coração. Então, se não fizer o exame de sangue, você não sabe se você tem colesterol ou não. Independente, como você falou, independente se você é ativo, se não é, se é sobrepeso, se não é. Então, é uma doença grave, que tem um risco cardiovascular grande e se a gente não souber que tem, você não vai poder tratar. E muitas vezes, acho que acontece isso com você também, o paciente chega super preocupado, nossa, meu colesterol total, que o ideal é menor do que 190, está lá 210, a pessoa já fica em pânico porque ela está com colesterol. Lembrar que o colesterol total ele é a somatória do HDL, que é o colesterol bom, do LDL, que é o ruim, e do VLDL, que é um outro colesterol que é irmão gêmeo do triglicérides. Então, o colesterol total um pouco elevado não quer dizer que você tenha colesterol. Às vezes pode ser as custas do HDL, que é o colesterol bom, e às vezes pode ser as custas do triglicérides, que está elevado. O nosso vilão. Então, guardem isso aí, guardem essa informação. Acho que essa é super importante. O vilão do coração é o LDL. Esse é o nosso inimigo maior, porque o LDL, colesterol ruim, elevado, ele é um fator de risco cardiovascular bastante significativo. Tá? Cada indivíduo, de acordo com o seu risco cardiovascular, mas como é que eu vou saber meu risco cardiovascular? Isso quem vai saber é o seu cardiologista. Existem scores para calcular esse risco cardiovascular. Cada indivíduo tem a sua meta. Tá? Então, o que o colesterol faz nas artérias do coração? Ó, essa maquetezinha aqui, legal, né? Isso aqui são as plaquinhas de gordura que o colesterol ruim LDL acaba pregando lá na parede dos vasos. Eu gosto de mostrar essa maquetezinha porque aqui a gente tem uma plaquinha pequena e uma bem grande. A grande é pior? Puxa, não é. Na verdade, até a menor é até uma causa mais frequente de infarto do que a grandona. Tá? Por quê? Independente do tamanho dessa placa, ela pode se inflamar. Como assim se inflamar? N motivos, o tabagismo, diabetes mal controlado, a hipertensão, um evento infeccioso, uma pneumonia, uma gripe, pode inflamar essa plaquinha se ela não estiver bem controlada com o remédio que são as estatinas. E na hora que ela se inflama, por menor que ela seja, ela se rompe, né, e expõe aquele conteúdo gorduroso na circulação. E na hora que acontece isso, começa a acontecer uma cascata de defesa do organismo, vem um monte de plaqueta, forma um trombo. E esse trombo, eventualmente ele se despedaça, ele se desprende e vai correr a corrente sanguínea e causa um infarto. Então, eu queria perguntar para você, mãe,
a internet é uma coisa maravilhosa, né? Eu acho que nós temos uma responsabilidade muito grande, nós médicos, o Unicor entende que ele necessita ser meio de informações corretas, né? Então, eu acho que esse mês de setembro da campanha do coração, ela serve muito para isso, para poder passar informações corretas. Ao mesmo tempo que a internet tem informações corretas, a gente tem muita informação ruim, né? Então, o paciente chega, doutor, estatina causa Alzheimer, causa demência. Não é, isso é errado, né? Isso não é uma verdade, isso é uma mentira, um fake news, né? Como está na moda falar. As estatinas são drogas que mudaram a evolução do infarto nos últimos anos, porque além de baixar o colesterol, elas fazem exatamente, elas estabilizam essa placa. Isso que o Augusto acabou de falar, que a placa se rompe e forma um coágulo, e uma placa pequena pode causar um infarto ou um AVC. As estatinas, elas estabilizam essa placa, além de abaixar o colesterol. Então, por favor, prestem atenção. Muita gente, por ouvir fake news, param de tomar medicação, começam a cozinhar de uma maneira errada, com banha. Então, por favor, vão ao seu cardiologista, peguem orientações que são verdadeiras, tá? Porque é muito importante. Sim, a gente realmente entende que é uma responsabilidade social até de nós médicos, do Unicor. A gente entende que realmente nós somos meio de comunicação e passar informações corretas. Eu acho que isso já é de grande ajuda para os pacientes. Tem uma paciente que perguntou, mas se essas plaquinhas de colesterol, se tem como limpar, tirar elas da artéria? Algumas vezes a gente nota no acompanhamento, na evolução, desculpe, gente, que essas placas diminuem. Filho, você continua, porque minha voz sumiu. Então, mas se for uma plaquinha bem pequenininha, até existe a chance de sumir. Mas mais importante até do que sumir essa placa, o remédio de colesterol, ela tem essa função, né? Lógico, diminuir o LDL, que é o colesterol ruim, mas uma função importantíssima, que é estabilizar essa placa, né? De modo que a gente consegue diminuir muito o risco dela se inflamar. Então, assim, lógico, o paciente tem a preocupação, nossa, eu estou com uma plaquinha aqui na carótida, né, que é um Doppler de carótida, que é um exame que a gente também faz aqui na clínica, onde nos mostra se esse paciente tem essas plaquinhas e necessita ser tratada. E a primeira pergunta é, puxa, eu quero tirar essa plaquinha daí. Dificilmente ela some, mas o importante é que ela não cresça, tá? E isso a gente vê com o acompanhamento com as medicações, né? É isso aí. O importante é que não cresça, que ela fique estável, tá? Que ela esteja estabilizada com a medicação. E, lógico, os exercícios de alimentação saudável também ajudam a estabilizar a placa, viu, gente? Não é só medicamento, tá? E a atividade, uma curiosidade, a atividade física, por mais que a atividade física não tenha um impacto tão grande na diminuição do LDL, mas a atividade física regular, ela melhora a qualidade da placa, ela diminui a chance dessa placa se estabilizar. Então, também é super importante. Exatamente, como é isso mesmo. Eu lembrei de mais uma coisinha. Tem perguntas aí, gente, para a gente responder? Tem uma paciente que perguntou se comer a banha, né, a banha do porco para cozinhar, se isso é uma orientação ruim. Isso aí fez parte das fake news, tá? É o seguinte, o melhor óleo para cozinhar são os óleos, aqueles óleos que realmente são mais caros, o canola, o girassol, o amendoim, tá? Por que isso? Porque é o seguinte, esses óleos, o que forma a placa de gordura é a gordura saturada. O óleo, para saturar, ele tem que atingir uma determinada temperatura quando você cozinha. E esses óleos mais caros, eles necessitam de uma temperatura bem maior para saturar do que os óleos mais baratos, inclusive a banha.
A banha já é uma gordura saturada, saturada por si só. Então, não cozinhe com banha. É uma delícia um feijão gordo. Eventualmente, você comer uma alimentação cozida na banha, pode ser, mas no dia a dia, de maneira nenhuma. E para tempero, o ideal é o azeite de oliva extra virgem, porque ele aumenta o HDL, o colesterol bom. Cuidado que todo óleo engorda, é calórico, tá? Então, precisa usar com parcimônia, entendeu? Acho que a gente pode falar também um pouquinho sobre bebida alcoólica, né? É um tema que também sempre gera curiosidade, né? Bom, a bebida alcoólica, por mais que existam estudos que mostrem que a bebida alcoólica em uma quantidade moderada ela é benéfica para o coração, isso é super difícil na prática, né? Eu tenho muita dificuldade de avaliar, entender que isso seja válido na prática, porque, bom, de uma forma muito simples, o que é muito, o que é pouco? Bom, para homem, até 2 doses por dia, para mulher, 1 dose por dia, isso a gente considera como uma dose moderada. O que é uma dose? Bom, uma dose de cerveja é uma lata de cerveja de 330 ml, uma dose de vinho são 100 ml de vinho, então para o homem, 200 ml de vinho, 2 latinhas de cerveja, para a mulher, 100 ml de vinho, uma lata de cerveja. Mas isso não deve ser incentivado, né? Aquele paciente que não bebe, jamais você vai falar para ele, puxa, então comece a beber uma latinha de cerveja, uma taça de vinho por dia. Não, de maneira nenhuma, isso não tem nenhuma recomendação. O álcool em excesso é ruim por N motivos. É calórico, vai engordar, tem uma quantidade grande de açúcar, vai aumentar seu triglicérides. E o álcool aumenta muito. Uma das maiores causas de triglicérides alto é álcool, né? Aumenta demais o triglicérides. O álcool em excesso ele vai ser uma causa importante de uma hipertensão arterial de difícil controle. O álcool é tóxico para a célula do coração, para a célula do músculo do coração, que pode inclusive ser uma causa de insuficiência cardíaca. O que é insuficiência cardíaca? Né? Quando o coração perde a sua força de contratilidade, quando ele tem um déficit de contratilidade. Né? Então, todo mundo... sim, uma coisa interessante. Os pacientes perguntam, né? Não, mas eu não quero tomar 2 latas, eu sou homem, então quer dizer que eu poderia tomar 2 latas de cerveja por dia? Não, então eu vou tomar 14 latas no sábado. Não, esse é o dia a dia aqui no consultório. Isso também não funciona. Não funciona, porque... Seria muito bom, né, gente? Porque vamos combinar com uma cervejinha gelada, mais é do que, muito bom, mas mais não do dá. que confirmada que ela é deletéria para o coração, então realmente... Tem que ter muita moderação, muito cuidado com bebida alcoólica. Exatamente. Mais perguntas aí, pessoal? O pessoal perguntando sobre o azeite, sobre o óleo de soja. Óleo de soja pode ser, por ser o mais barato do mercado, ou não é bom também? O óleo de soja é bom também, tá? É muito melhor do que você cozinhar com a banha, por exemplo, jamais. Mas ele é um pouquinho mais barato, é justamente aquilo que eu falei. A diferença de preço a temperatura que ele atinge uma temperatura que ele fica saturado, com uma temperatura menor do que uma canola ou um óleo de amendoim. Vamos supor, se o óleo de canola precisa chegar a 180 graus, para saturar, o soja precisa de 100, 110 graus, entendeu? Então, ele satura antes do que os óleos mais caros. O que eu recomendo normalmente aqui para os pacientes, por exemplo, se você não fritar o óleo, é muito melhor. Por exemplo, a hora que você vai fazer um arroz, normalmente a gente refoga o alho, a cebola, com o olhinho ali, e depois põe a água, põe o arroz. Normalmente eu recomendo que põe o óleo e a cebola, deixa refogar só com o próprio aguinha deles, né? Aí põe a água, põe o arroz e joga o óleo na água do arroz, ao invés de fritar. Sempre que você fritar o óleo, ele é pior. Entendeu? Então, quanto menos você usar óleo na alimentação, e você pode cozinhar com pouco óleo, pouquíssimo óleo, tá?
Então, uma coisa, a Bel Garcia está perguntando sobre o óleo de coco. O óleo de coco, uma dessas coisas que entrou na moda, né? O óleo de coco é maravilhoso. O óleo de coco é contraindicado pela Sociedade Brasileira de Cardiologia. Né? Existem umas modas que não têm comprovação científica, eu não sei de onde elas surgem. Pois é. Na verdade, o óleo de coco ele pode sim subir um pouco o HDL, que é o colesterol bom, mas ele sobe o ruim. Né? Então, ele sobe o LDL. Sobe o LDL, que é ruim. Então, quando você põe na balança, isso não tem nenhum benefício. Isso a Sociedade Brasileira de Cardiologia contraindica o uso do óleo de coco. Manteiga e margarina, essa gordura vegetal, por exemplo, margarina, o que vocês indicam também? Não vale a pena? Óleo vegetal, margarina. A margarina, a Sociedade Brasileira de Cardiologia, ela indica muito as margarinas, a Becel, por exemplo, é a que menos tem gordura saturada e tal. Tá? Alguns pacientes falam, doutora, eu ponho um pouquinho de manteiga no pão de manhã. Dependendo do grau de colesterol dele ou das doenças que ele tem, pode usar a manteiga mesmo, tá? Mas se for uma pessoa com doença cardiovascular estabelecida, já infartado, revascularizado com cirurgia de ponte de safena ou com stent, a gente tem que ser mais rigoroso mesmo. Tá? E o azeite, alguém perguntou aí, o azeite engorda? Engorda, todo óleo engorda, todo óleo é calórico. Por isso que a gente pode usar, mas com parcimônia. O Roberto está perguntando a relação entre exercício e colesterol. O exercício, ele diminui muito o triglicérides, ele auxilia a subir, a elevar o HDL, que é o colesterol bom. Então, sem dúvida, ele é muito bom para isso também. Né? Exercício físico, eu falo que é um coringa, é bom para tudo. Com relação ao LDL, por mais que ele não tenha um poder assim, de causar uma diminuição significativa do LDL, ele tem aquele efeito na mudança daquela molécula inflamável. Então, ele melhora um pouco a qualidade do LDL. Então, ele diminui o triglicérides, ele aumenta o HDL, que é o bom, e ele melhora a qualidade do LDL, que é o ruim. Mais alguma pergunta aí, pessoal? Não, o pessoal comentando da manteiga, mas acho que foi legal, a gente conseguiu responder tudo, bacana. Foi bom, né? Bom, então, gente, olha, o importante é isso. O que é prevenção? Tá? Prevenção é sobre uma vida mais longa, mas também uma vida com melhor qualidade. Tá? Então, muitas vezes, vale a pena a gente fazer um exercício, se abster muitas vezes, tentar fazer uma dieta mais saudável, porque assim, ao invés de você ter um AVC que possa te deixar uma sequela grave aos 48, 50 anos, talvez você venha a ter o AVC lá quando você já for bem mais idoso. E você vai estender a sua qualidade de vida, você vai estar presente na sua família, nos momentos que você pode curtir, você vai ter mais vida e mais qualidade de vida para presenciar a formatura de um filho, um casamento de um filho, o nascimento de um neto, para fazer aquela viagem dos sonhos, onde você vai poder subir e descer escada, entrar nos ônibus de excursão, descer, você vai ter uma mobilidade adequada. Então, prevenção é sobre qualidade de vida, tá? A gente alonga a nossa vida com mais qualidade. E você vai estar presente ali, junto aos seus entes queridos, nos momentos mais felizes da vida. Eu acho que é por aí que a gente tem que pensar. E, para isso, você tem que ter uma rotina, você tem que fazer consulta, você tem que fazer exame, que é uma chatice, mas custo-benefício. A vida é assim, né? Sim. Então, é mais ou menos... Eu só queria lembrar que esse mês, hoje ainda é dia 13, a gente tem bastante coisa pela frente ainda. Eu acho que o mais importante é passar informações. E a gente vai ter ainda várias lives. Hoje foi a primeira. Depois, no dia 20 de setembro, segunda-feira que vem também, às 7 horas, a gente vai ter a live. O tema vai ser Coração Saudável, Suas Emoções. Vai ser muito bacana com o Dr. Percival pai, Dr. Percival filho. Vai ser muito bom. Depois, no dia 22 de setembro, quarta-feira, a gente vai ter Coração Saudável,
pós-Covid. Olha só que interessante, nessa pandemia que a gente está vivendo, acho que é um tema que todos querem boas informações, que vai ser o Dr. Paulo Nogueira e o Dr. Luiz Bubolino. E no dia 27 de setembro, para encerrar as lives aí da campanha de Setembro do Coração, vai ter um assunto, os exames para um coração saudável, com o Dr. Luciano Trindade e o Dr. Gil Vicente. Então, ainda tem muita coisa bacana aí para a gente escutar, para a gente aprender. Eu acho que o intuito maior dessa campanha realmente é passar a informação correta, conseguir trazer essa ideia para o paciente que ele é responsável pela sua saúde, né? Ele precisa tomar as rédeas aí do cuidado da sua saúde. O médico, ele está lá, lógico, para auxiliá-lo, mas quem faz o trabalho duro é ele todos os dias, né? Então, acho que essa é a mensagem principal. Foi muito bom participar, foi um prazer para mim participar dessa live. Estou muito feliz, é uma coisa que eu sinto muito, adoro prevenção. Eu acho que enquanto a gente não focar na prevenção, a gente não vai conseguir melhorar nunca os números aí das mortes cardiovasculares. Então, agradeço demais a participação de todos. E obrigado. É isso mesmo. Eu também quero aqui deixar um abraço a todos vocês. Muito obrigada pela participação. Eu espero que essas informações tenham sido de alguma maneira útil para vocês e participem das próximas lives. E, por favor, cuidem-se. Gente, um abraço apertado a todos. Nós estamos aqui, toda a equipe do Import, é um prazer poder vir aqui todo dia, trabalhar, lembrar que a gente conta com uma equipe muito grande para procurar tentar fazer o melhor por todos, fazer, os exames são feitos todos aqui, o que também ajuda um pouquinho nessa parte chata aí que você falou, que realmente é chato fazer exames, mas pelo menos o fato de ter tudo aqui também diminui um pouquinho essa parte chata. Então, isso aí. Aqui e vamos continuar esse mês bacana aí. Um abraço a todos. Pessoal, boa noite a todos. Muito obrigada. Um abraço, viu? Até mais.